Can you feel it coming closer? Oh Look how my big it's gosh, getting. guys. Carol, do you see that? It's amazing. It's like so big. Olá, meus irmãos e também minhas irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal O Retorno da Glória e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém? Bom, meus amigos, provavelmente vocês já viram aí nas redes sociais a notícia de que há vários dias um grupo de ovelhas estão andando em círculos lá na China, na região ali do interior da Mongólia. E embora as ovelhas tendem sim a sempre andar em bandos e seguirem umas às outras, esse fenômeno de andarem em círculos não é comum. E, na verdade, alguns especialistas em pecuária, eles dizem nunca ter visto algo parecido. Mas qual é a verdadeira razão desse comportamento estranho dessas ovelhas? Bom, depois de um jornal da China ter publicado, lá no dia 16 de novembro, esse estranho vídeo das ovelhas andando em círculos, várias teorias começaram a surgir na internet. E, entre as várias suposições, algumas pessoas comentaram que isso era, na verdade, uma espécie de aspiral da morte, parecido com o que as formigas fazem, e que, semelhante aos insetos, as ovelhas então iriam continuar andando em círculos até morrerem de exaustão. Outra teoria é a de que as ovelhas estariam sofrendo de listeriose, que é uma doença causada por uma bactéria do solo que infecta um dos lados do cérebro das ovelhas e que por conta disso elas estariam então inclinadas a ficar andando sempre para o mesmo lado que foi afetado. Mas uma das teses mais lógicas é a que o cientista Matt Bill apresentou e, amigos, de acordo com esse cientista, animais selvagens que são mantidos em cativeiros, eles podem ficar frustrados e enfadados e por causa disso eles podem adotar um comportamento repetitivo e a prática de um animal frustrado pode então ir contagiando os outros do grupo. Bom, na Bíblia nós encontramos várias ilustrações a partir das características e também das ações dos animais. E nós vemos, por exemplo, que Satanás e os seus demônios são comparados com as serpentes e com os escorpiões pelo fato desses animais serem tanto traiçoeiros como peçonhentos, venenosos. Também vemos na Bíblia tanto pessoas como nações comparadas com cavalos, porque esses são animais rápidos e também que eram ali utilizados para fazer a guerra. Mas uma das ilustrações mais utilizadas é a ilustração da ovelha, porque assim como a ovelha é frágil e também necessita dos cuidados do pastor, também os servos de Cristo constantemente necessitam serem protegidos pelo bom pastor, Jesus Cristo. Mas, irmãos, lá em João, no capítulo 10, no versículo 27, Jesus diz assim: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Veja, no capítulo 10, no livro do Apocalipse, depois da experiência de João, aquela que ele come o livrinho, o qual era doce na sua boca, mas amargo no seu estômago, aquele poderoso anjo que entregou o livrinho para ele, ou seja, Jesus Cristo, o anjo do concerto, diz para João que não haveria mais tempo. E, como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que, ao Jesus dizer para João que não haveria mais tempo, com isso, ele estava apontando para o momento em que a igreja sofreria aquela grande decepção de 22 de outubro de 1844 e que, após essa data, não haveria mais contagem de tempo profético. E falando sobre 1844, o Espírito de Profecia diz assim: "Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e em grande glória." Irmãos, logo após o início do ministério de Cristo no lugar santíssimo, depois de 1844, o bom pastor estava então chamando as suas ovelhas para que elas o seguissem para o lugar santíssimo, não apenas teologicamente, ou seja, não apenas compreendendo que Jesus havia passado do lugar santo para o lugar santíssimo, a fim de iniciar o juízo investigativo, mas Jesus estava chamando o seu povo para entrar juntamente com ele no lugar santíssimo.
Ou seja, Jesus estava chamando o seu povo a contemplar as tábuas da lei que estão dentro da arca e a terem escritas as leis do Senhor em sua fronte, através do poder do Espírito Santo, para que pudessem ser selados e também aprovados, para que então pudesse vir o fim. E Jesus tivesse, por fim, um remanescente fiel e também incorruptível para transladá-lo quando ele retornasse a essa terra. Contudo, meus queridos, a igreja não deu ouvidos à voz do bom pastor e não fez a obra de santificação nem a obra de pregação do evangelho, a qual ela deveria ter feito. E por causa disso, algumas ovelhas frustradas começaram a dar voltas em torno da teologia adventista, em vez de darem ouvidos ao chamado do bom pastor para uma completa santificação. E quando essas ovelhas começaram a dar voltas ao redor da nossa teologia, assim como está acontecendo com aquele grupo de ovelhas literais lá na China, as demais ovelhas adventistas também foram contaminadas e agora toda a igreja continua andando em círculos ao redor de uma verdade a qual não pode nos preparar para a volta de Jesus, a menos que decidamos parar de andar em círculos e ouvir a voz do bom pastor que está nos chamando para entrarmos juntamente com ele no lugar santíssimo, para sermos purificados e para termos, pelo poder do Espírito Santo, a lei de Deus impressa em nossas mentes e em nossos corações, para que então possamos receber o selo, dar o alto clamor, passar pelo tempo das pragas sem um intercessor, vindicar o caráter de Deus diante de todo o universo e estarmos de pé no dia da volta de Jesus e sermos transladados para entrarmos no reino dos céus. Bons queridos, com relação àquelas ovelhas lá na China, o mistério do porquê elas estão andando em círculos está praticamente desvendado. Mas com relação às ovelhas espirituais, que é o povo de Deus, o mistério do porquê ainda permanecemos nesse mundo já foi revelado há muito tempo. Enquanto permanecermos somente dando voltas na teologia e não dermos real ouvidos à voz do bom pastor para sermos santificados por sua palavra, não poderemos sair do deserto dessa terra para entrar na Canaã celestial. Então, não sejamos mais ovelhas seguindo o rastro de outras ovelhas frustradas, mas sigamos o bom pastor que quer agora mesmo nos conduzir literalmente para a experiência do lugar santíssimo, para a experiência de ter a lei de Deus impressa em nosso coração. Então, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo complete essa pequena reflexão no coração de cada um de vocês e que a paz do Senhor Jesus permaneça sobre todos. E, meus irmãos, humildemente eu também peço que vocês deixem o seu like e também comente aqui abaixo no vídeo para que o YouTube possa divulgar essa mensagem para mais pessoas, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.